pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Star Wars The Mandalorian, dessa vez do segundo episódio da terceira temporada, The Mines of Mandalore, As Minas de Mandalore. Então vamos lá, o episódio já se inicia em Tatooine, né? Lá no hangar da Perimoto. E ela tá falando lá com o cliente Rodiano, né? Sobre consertar a speeder dele, e ela disse que vai demorar pelo menos uns 2 meses. Ele reclama, mas ela disse que se ela receber um adiantamento, talvez ela consiga agilizar o trabalho. Ele paga a ela metade, né? E ela fala, né, que geralmente essa época de Bon Caive realmente é meio bom para os negócios, né? Meio corrido. E pra quem não lembra, Bon Taive, né, é aquela mesma corrida de speeders que o Anakin participou lá em Ameaça Fantasma, né? Que ele ganhou, inclusive, mas enfim. Quando o cliente vai embora, né, a Pele chama os Jawas, que trazem algumas peças, né, que eles mesmos tiraram da speeder para colocar de volta. Ela pede para que eles pintem, né, e instalem como se fossem peças novas. Só que aí ela vê a N1, né, a N1 do Din Djarin chegando, e ela pede para eles sumirem dali. O Din chega, ela fica mó feliz em ver ele, ver o Grogu e tal, em vê-lo no caso, né? E o Din fala que ele precisa de peça para um droid, mais ou menos um circuito de memória, né? Ela vai falar com os Jawas, diz que é meio difícil, mas os Jawas não conseguem encontrar a peça. E ela sugere que o Din compre o R5-D4, né? E, tipo, ela comprou, né, dos Jawas, esse droid. E quem não lembra, é o mesmo Astromech, né, que aparece lá no episódio 4, né, uma nova esperança. Nossa, eu ia confundir nos títulos dos filmes, mas enfim, é o mesmo droid. E aí o Jim fala que na verdade ele não precisa de um Astromech, ele precisa de um droid para explorar e testar a atmosfera, né, de Mandalore. Mas a Perimoto diz, né, que o R5 vai dar conta do serviço. Ele, mas onde é que eu vou colocar? Ela, não, relaxa, eu vou reinstalar o compartimento Droid na sua N1. E aí o Jim acaba cedendo e a Pele vende pra ele, né, o R5. E eles partem pra Mandalore. Chegando lá no sistema, né, ele fala pro Grogu que ele também nunca esteve em Mandalore, pois ele cresceu naquela lua, e ele aponta pra lua de Concórdia, né. E ele aponta num mapa onde fica Kalevala, né, que é onde eles foram visitar Bo-Katan. E ele diz que um bom Mandaloriano tem que entender mapas e saber se orientar, pois assim nunca estará perdido, né? E aí eles vão para Mandalore e ele detecta lá, né, pelos scanners, que as bombas de fusão usadas pelo Império no Purgo de Mandalore interromperam o campo magnético do planeta, ou seja, eles não vão poder se comunicar quando estiverem no solo. Vão estar isolados do resto da galáxia, né? Então eles têm que ter cuidado. Quando a N1 pousa, né, o R5 desce e o Jim pede para ele pegar a amostra da atmosfera, né? E aí beleza, o R5 meio covarde ainda ele vai para trás de uma pedra, né, que é como se fosse a entrada de uma caverna, e desaparece dos sensores da N1. Depois de um tempo, o Jim diz que vai buscar, né, o R5, pede para o Grogu se selar ali na N1 enquanto ele vai pressurizar o capacete dele, né? O Jim sai e acaba encontrando a entrada de uma caverna, né? E se depara com as ruínas de Sundari. Só que logo ele é atacado por um grupo de aliens, né? Que são esses aqui. E aí, né? Ele consegue derrotá-los, encontra o R5 e os dois voltam, né? Pra perto da N1. E ele termina lá de fazer a amostra e constata que a atmosfera é respirável. Então, beleza. O Jim fala que a Bo-Katan estava certo, né? Mandalore não tá amaldiçoado. E eles entram na caverna, né? Vão até as ruínas lá, que não é nada mais nada menos que o centro cívico de Sundari. E eles vão descendo, né? Até que encontram uma passagem subterrânea que pode levar até as minas de Mandalore. O Jim acaba encontrando um capacete mandaloriano, só que é uma armadilha e ele é capturado, né? Por um droide aracnídeo e tal. E aí, né, o Grogu segue o Jin esse droid e percebe, né, que dentro desse droid tem uma criatura meio aracnídea também, que é essa aqui.
Nós não temos ao certo o nome da espécie ainda, por isso que eu só vou chamar de criatura, mas essa e essa são diferentes. Essa nós temos o nome que é mais revelado pra frente no episódio. E aí, né, o Grogu tenta resgatar o Din, né, tentar abrir a jaula usando a força, mas não consegue, e o Din pede para que o Grogu vá até a Bo-Katan, né. O Grogu vai para o bercinho dele, né, flutuante, vai correndo, até que é perseguido por um mini dragãozinho, mas ele consegue voltar para N1 e aponta, né, pro R5 lá no mapa, onde fica Kalevala, né, para que ele vá até lá. A Bo-Katan é informada pelo droid dela no castelo, né, que eles têm um visitante não programado. Ela vê a N1 e diz, vamos acabar de uma vez com isso. E ela diz, eu acho que eu deixei bem claro da outra vez que eu queria ficar sozinha, né? Só que ela vê que o Grogu tá sozinho. Ela pergunta o que aconteceu com o Din, né? E ela pede para o droid dela escanear, né, a memória do R5 para descobrir onde eles estavam. E aí eles pegam a nave da Bo-Katan e voltam para Mandalore, né? Quando eles chegam lá, a Bo-Katan pede que o Grogu a leve, né, até o Din Djarin. E eles vão caminhando até que eles chegam nas ruínas de Sundari e ela fala, né, que a família dela governou Sundari por um tempo, né, mas agora é apenas um túmulo. Eles começam a descer pela passagem e ela diz que sabe que o Grogu tá com medo, mas precisa que ele a guie, né, até o Din. Como se diz, ela fala, né, que conheceu alguns Jedi, né, e inclusive já lutou ao lado deles, né, por exemplo, o Obi-Wan e a Ahsoka. E aí eles são atacados por essa criatura verde que não é nada mais, nada menos que um Alamita. A Bo facilmente vence ele, né, e aí, como se diz, corta, né, para o esconderijo dessa criatura aracnídea aí. E ela tá extraindo o sangue do Din Djarin, por algum motivo. A Bo chega, começa a lutar com essa criatura, né? E ela até pega o Darksaber, que estava caído ali, o escudo, e consegue, com um esforço, derrotar de uma vez a criatura. O Din acaba desmaiando, e quando ele acorda, ele tá lá em cima das ruínas de Sundari com a Bo e o Grogu, né? Ele pergunta o que aconteceu, ela diz que salvou a vida dele, ele pergunta como ele a encontrou e ela fala que o baixinho, né, é mais durão do que pensa, né, e que é um ótimo navegador. E aí, né, o Din fala que a Bo tinha razão, que Mandalore não tá amaldiçoado, mas ela diz, você tem certeza? Olhe à sua volta, não sobrou nada. E ela entrega um pote pra ele, né, ele pergunta o que é ela. Sopa de Pog. Como assim? Tipo, Mandalorianos, né, cresciam tomando essas sopas, tipo, comendo essas coisas que às vezes davam o dobro do tamanho deles, né, mas enfim. O Din tenta se levantar, a Bo pede para que ele descanse, né, mas ele diz que não. Ela diz descanse antes da gente voltar pra nave, mas ele diz que não, ele não vai com a Bo, pois ele deve continuar até as minas para ele ser redimido, né, se banhando nas águas vivas das minas de Mandalore. Ela diz que não há nada mágico nessas águas, mas ele diz, olha, sem doutrina o que nós somos? Nosso povo está espalhado pela galáxia, a doutrina é como sobrevivemos. Olha, eu tô em dívida com você, você salvou minha vida, mas eu preciso fazer isso. E ela, relaxa, eu te levo até lá, beleza? E aí o Din agradece de novo, ela, não, me agradece quando a gente chegar. E aí, né, eles começam a caminhar por Sundari. E ela diz que faz pouco tempo, né? Tipo, alguns anos só que Mandalore foi destruída. Mas o Din comenta que parecem séculos, né? Pelo aspecto de como Mandalore tá. E aí ele diz, deve ser difícil, né? Tipo, ver um local em toda a sua beleza, exuberância e ver como ficou todo destruído. Ela fala que o que é mais difícil para ela não é isso, e sim ver os Mandalorianos brigando entre si direto. Foi por isso que eles enfraqueceram e o Império conseguiu tomar o planeta. Mas enfim, eles chegam nas minas, né? E a Bo começa a falar um pouco sobre o passado dela, como ela cresceu na realeza, como ela tinha que meio que fazer um papel lá e tal, que deixava o pai dela orgulhoso. E ele diz, o seu pai devia ser um bom homem, né? Ele era um grande homem. E meu pai morreu defendendo Mandalore. E Jim fala, this is the way, como deve ser, né? Esse é o caminho. Até que eles finalmente chegam nas águas vivas, né? E aí antes ela meio que faz um tour, né? Falando um pouco da história de Mandalore. Ela fala que havia boatos de que nessas cavernas era o covil do mitossauro, até que Mandalore, o grande, né? Domou a fera e assim
foi como surgiu Mandalore, e o crânio lá, né, a caveira se tornou o símbolo para muitos Mandalorianos. E aí o Din, ele vai tirando algumas partes da armadura dele, né, tipo a capa, a jetpack, as armas, ele vai entrando, né, nas águas, enquanto faz o juramento lá, da doutrina, só que aí ele é puxado para baixo com tudo. E aí a Boa, ela não pensa nem duas vezes, ela mergulha atrás do Din, vai nadando na escuridão com a jetpack dela, até que ela finalmente encontra, né, o Din caído lá no fundo, consegue pegá-lo, né, vão subindo, só que aí ela vê uma coisa, esse olho aqui é um mitossauro, ele existe. E aí, né, os dois saem da água e tal, o Din fica meio que tossindo, né, por causa da água, e a Bo fica mó alerta, né? E assim acaba mais um episódio de The Mandalorian. Nossa, gente, esse foi bem melhor que o anterior. E tipo, pelos trailers e por como a temporada anterior acabou, né? Um monte de gente tava teorizando mesmo que a Bo-Katan ia ser a grande vilã da temporada, que ela ia ter uma rixa com o Din, mas não. Pelo que a gente viu até agora nesses 2 episódios, parece que eles estão caminhos bem alinhados, vão ser parceiros mesmo e tal. Mas é isso, né? Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho. Amanhã tem review de Bad Batch, hein? Fiquem com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Que a força seja com você. This is the way. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.